Olá, amigos. Eu sou a Jo Andrade, eu sou assistente social, administradora hospitalar, com pós em RH e MBA Economia da Saúde. E eu sou Roosevelt Thiago, palestrante, consultor na formação de líderes, editor e autor de algumas obras. Você está assistindo Autoliderança com Jo e Roosevelt. E o tema que nós separamos hoje para estar tratando com vocês é um tema muito importante e muito especial também. É a respeito do aprendizado eficaz. Como é que se aprende mais, melhor e para sempre? O aprendizado eficaz, o aprendendo para sempre, é algo que é muito importante para todos nós, porque é um método de ensino onde tem o objetivo de nos oferecer técnicas poderosas e importantes para que todas as informações, sejam elas obtidas de uma palestra, de um curso ou de um seminário, elas sejam todas retidas e assimiladas em nós mesmos. Basta observar que qualquer um de nós, se você tem 30, 40, 50 anos de idade, imagina todos os livros que você já leu. Será que todo esse conteúdo está dentro de você? Todas as aulas que você já assistiu estão aí existindo dentro de você? Ou se perderam por alguma razão? Talvez porque você não sabia como aprender. É verdade. Então nós vamos lhe fazer algumas perguntas, algumas questões, para você mesmo e responda para si próprio. Por que aprender? Por que será que tem um método diferente de aprender? Tem pessoas que aprendem mais e outras menos. E vocês já viram que tem momentos em que nós participamos de uma palestra, de um curso ou de uma aula e saímos deste evento, até achamos que o evento foi bom, que teve uma boa plateia, que as pessoas gostaram, mas quando a gente se pergunta para si próprio como é que foi, qual foi o conteúdo, nós não sabemos dizer. Então, essas indagações é importante. Por que aprender? Porque alguns aprendem e outros não. E dentro desse universo que é o aprendizado, nós vamos nos situando e começando a perceber que algo, muitas vezes, não está certo. Porque nós admiramos as pessoas que sabem bastante, sabem muito, seja de uma cultura geral, seja de um determinado assunto. Mas aí nós começamos a perceber que os estudos que elas fizeram, nós também fizemos. Que os cursos que elas frequentavam, nós também frequentamos. E a questão é essa, por que alguns aprendem e outros nem tanto? É simples para a gente ver assim numa sala de aula. Por exemplo, nós temos uma determinada escola, uma sala de aula com 40 alunos, um único professor, uma única matéria. Ele está dando todo o conteúdo, ele faz as exemplificações iguais para todos, todos estão assistindo a aula, porém nós chegamos no final e vemos que temos resultados diferentes. Alguns aprenderam, 5, 6 aprenderam todo o conteúdo, outros 10 mais ou menos. Alguns sabem um pouquinho mais, outros sabem um pouquinho menos, mas a grande maioria não conseguiu reter nada. E vindo para nós, para nossa realidade, quantos de nós já não participou de curso ou já não fez inscrição para alguns aprendizados para determinados concursos, uma pós-graduação, um MBA, e de repente você percebe que está participando do curso, mas não está retendo grandes informações. Por isso, nós estamos no início do nosso trabalho, falando do aprendendo para sempre, para que nós, conseguindo aprender as técnicas do aprendizado eficaz, nós consigamos aprender mais, melhor e definitivamente.
É fácil observar que, colocando isso no nosso tema central, afinal de contas, o nosso grande objetivo é falar de autoliderança, como eu conduzo a minha própria vida. Aprender com êxito, definitivamente, é totalmente ligado na autogestão, na condução, na liderança da própria vida. Afinal de contas, senão nós podemos ficar estudando autoliderança por um longo tempo e no final dos nossos estudos chegar à conclusão de que ainda não sabe como fazer. Então a questão não é participar do curso, acompanhar os vídeos, participar das aulas, mas saber como aprender. E a diferença entre educação e instrução, muitas vezes nós percebemos até uma confusão quase que generalizada, principalmente em muitos pais. Educação é a maneira de se transferir uma informação de valores e costumes de uma sociedade. É passar esses valores e esses costumes de pai para filho. E é uma forma que a educação nos dá, é que transforma a pessoa numa pessoa de bem. Já a instrução, ela é simplesmente uma transmissão de conhecimento ou de uma habilidade específica. É uma habilidade onde a pessoa pode ficar mais capaz na matemática, nas artes, na informática. Então, instrução é levar conhecimento e educação é você estar sendo melhor. E para uma definição muito ampla e muito excelente para os nossos momentos, é que educação é um conjunto de hábitos adquiridos. E nós começamos a perceber que é fundamental saber essa diferença, educação e instrução. Porque durante o nosso processo de estudo, nós vamos usar esses termos. Algumas vezes vamos estar dizendo que alguma coisa é para instrução. Significa o quê? Que você vai aprender. Mas se vai ser introduzido na sua educação, aí é outro problema. Depende do seu esforço, do seu empenho, porque nós podemos transmitir instrução. A educação, somente você pode, dedicado a aplicar essa instrução, tornar-se educado nesse ponto. É importante também reforçar que uma das confusões é que o pai, muitas vezes, ele coloca seu filho na melhor escola porque ele espera que o seu filho tenha a melhor educação. E, na realidade, a escola, ela vai dar conhecimento. Quem dá educação ao filho é a família, é na casa. Então, quem vai ensinar o filho a cumprimentar, bom dia, boa tarde, a falar com cuidado, para com as outras pessoas, com licença, muito obrigado, essas são as orientações que nós recebemos em casa. A escola vai dar conhecimento de matemática, de português, e ela pode reforçar essas boas maneiras. Porém, com o aprendizado eficaz, com o aprendendo para sempre, é interessante para os dois casos. Tanto para a educação, que é uma obrigação da família, do adulto, dos pais para com a criança, como também para a escola que vai dar a instrução. E nós temos uma história que vem bem ilustrar o que nós estamos falando da diferença entre educação e instrução. Um casal tem um garotinho de 5 anos, quase 6 anos. E eles resolvem que já está na hora de ensinar a ele aprender o seu banho e não mais os pais darem o banho no garoto. Então a mãe e o pai chamam o garoto até o banheiro, explicam como abre, como fecha o chuveiro, como abre, como fecha a tampinha do ralo, mostra o sabonete, a bucha, como deve ser esfregado, como deve ser lavado as orelhas, como ele deve esfregar os cabelos. Então eles vão nos mínimos detalhes explicando para a criança como é que é o banho bem feito, aquele banho que realmente vai deixá-lo bem limpinho. Isto é instrução.
Então, os pais instruíram nos mais ricos detalhes para que a criança visse como é que ele deve tomar um bom banho. Mas, no dia seguinte, chega na hora do banho, o pai fala: garoto, vamos tomar banho. E o garoto não quer tomar banho. Não quero tomar banho, estou brincando, não quero tomar banho. E o pai e a mãe insistem novamente e levam o garoto para o banheiro. Então, lá no banheiro, eles também continuam com algumas instruções para que o menino faça direito, ele realmente tenha todas as etapas do banho bem concluídas e acompanham. E isso vai acontecendo nos dias seguintes. No segundo dia, o garoto não quer tomar banho de novo, a mãe tem que levá-lo para o banheiro, motivá-lo a tomar seu banho. No quarto, no quinto dia é a mesma coisa, mas os pais persistem. Os pais ficam ali no dia a dia, observando e acompanhando a instrução que foi dada do banho para que o menino tome o seu banho direito. E com o passar dos dias, lá na frente, os pais começam a notar de que todo esse esforço de fazer com que o menino aprendesse a tomar banho virou educação. Ele já adquiriu esse hábito de tomar banho e já adquiriu o hábito de tomar banho bem feito. Então, na realidade, o primeiro dia foi instrução, todos os dias tornou-se a educação, que é o conjunto de hábitos adquiridos. Ele conseguiu tomar seu banho de forma satisfatória. É a mesma coisa quando nós falamos assim, aprendemos que nós não devemos falar palavrões. Nós estamos instruídos que não é bom falar palavrões. Porém, nós falamos. Então, nós somos mal educados. Outra coisa também, a nossa casa nos instrui que nós não devemos mexer nas coisas dos outros, que nós não devemos pegar nada de outra pessoa sem o conhecimento da mesma. Isso é instrução. Mas nós fazemos, muitas vezes, esse pequeno delito ou um delito. Então, é a falta de educação. Então, nós fomos instruídos, mas não fomos educados. Então, nós precisamos buscar sempre, após a instrução, fazer com que essa educação, pelos repetidas vezes, ela se torne um hábito e a pessoa realmente aprenda a ser do bem. Desta forma, é o que nós estamos falando. Todas as instruções feitas aqui, dadas aqui e na sequência dos demais vídeos, como o próprio nome já diz, é instrução. Se ela vai se tornar educação, depende do empenho de cada um de nós. É por essa razão que nós percebemos que no mesmo estudo, uns aprendem mais, outros aprendem menos. Então, esse aprendizado eficaz, que é esse elemento com vários conjuntos que vão dar uma dinamização no processo educacional e de instrução, é fundamental de ser observado. E é urgente, meus amigos, é urgente entender a diferença de educação e instrução. E agora nós vamos falar sobre a capacidade de aprender acima da média. Porque se nós somos capazes de aprender acima da média, seremos capazes de aprender melhor, inclusive. Porque no mundo nós temos muita coisa na média, né? Nós temos alunos na média, profissionais na média, pais na média. Não são tão ruins, mas não são tão bons também. Não são tão grandes estudantes, mas não são tão maus. Então, eles estão mais ou menos numa média. Se queremos ter êxito, se queremos ter sucesso na nossa vida, nós temos que acreditar que temos capacidade de aprender acima da média. Porque para saber o que a média sabe, é muito simples, é muito fácil. Todo mundo já sabe.
Então nós temos que conseguir essa habilidade de aprender além do que todo mundo sabe, justamente para quê? Para buscar esse estado de liderança e de autoliderança, não sobre as pessoas sempre, mas sobre nós próprios. Quem sabe mais, enxerga mais, vê mais longe. Isto, o homem da caverna tinha o poder dele na força. Depois do sistema capitalista, nós tivemos o homem com o poder no capital, no dinheiro. E atualmente, e para o futuro que nós acreditamos, que o poder do homem está no conhecimento. Então, se este é o poder, nós temos que buscar aprender para sempre e melhor. Somente fazendo essa amarração, aprendendo constantemente, porque senão nós vamos perder tempo e nos dedicarmos a aprender muitas vezes a mesma coisa, e aí nós percebemos a ineficiência. Tem muitas pessoas que não sabem nada, e quando você vai convidar ela para um estudo, para aprender alguma coisa, nossa, sabe o que ela diz? Eu já estudei demais na minha vida, já estudei muito, mas não percebe que não aprendeu. Então, toda vez que você for aprender algo, seja assistindo, seja lendo ou seja vendo alguém, você deve sempre fazer uma pergunta para si próprio. O que eu quero aprender é para agora ou o que eu quero aprender é para sempre? Porque se você for aprender para agora, é muito simples, né? Você pega, por exemplo, uma receita de bolo, vai lendo as instruções e vai elaborando o bolo. Se você quiser mexer no motor de um veículo, também você pega um vídeo da internet e vai mexendo no motor, sem saber identificar direito quais são as peças, mas você até que consegue mexer. Porém, como o aprendizado é agora, amanhã, se você for repetir, muitas vezes você não lembra mais de nada e vai ter que recorrer novamente para aquele aprendizado do agora, que será no amanhã. Então, aprender agora é uma forma muito simples. É muito simples e você não retém nada. Agora, se a sua escolha for para sempre, você quer aprender para sempre, você tem que buscar técnicas específicas para o aprendizado eficaz. Porque com esse aprendizado, você pode fazer de tudo. Você pode fazer o bolo, você pode fazer uma costura, você pode fazer uma pintura de parede, você pode fazer aplicar nos seus estudos para vestibular, aplicar os seus estudos para uma prova de concurso, ou até mesmo para fazer a compra da sua casa ou a compra da empresa em que você trabalha. Agora, essa escolha, vou aprender só para agora ou vou aprender para sempre, inconscientemente nós fazemos essa escolha o tempo todo, sem pensar. Você pega alguma coisa na mão, se você quer aprender só por agora, você bate o olho por cima e vai executar. Se você quer aprender para sempre, você para. Se é do teu interesse, você questiona, pergunta, vê os detalhes. Então, sabendo ou não dessas escolhas, aprender para agora ou aprender para sempre, mesmo sem saber delas de forma consciente, o tempo todo nós estamos aplicando isso em tudo que está à nossa volta. E só tem uma maneira de nós entendermos que se para aprender por agora é coisa mais simples, para aprender para sempre, só com técnica. Isso. E como nós já vimos até agora que a técnica é super importante, outros dois elementos que são importantíssimos para a retenção de conteúdos no aprendizado para sempre é atenção e concentração. A atenção, eu vou falar para você mais ou menos assim, é quando você chama a atenção para alguma coisa e você leva seus sentidos para aquele determinado ponto ou para aquele determinado objeto. Por exemplo, prestem atenção em mim. Eu tenho certeza que você vai estar prestando atenção em mim. Ou presta atenção nele. Vocês vão estar dirigindo a atenção para ele. Ou também preste atenção no quadro e você vai estar prestando atenção no quadro. Já a concentração é pegar todo
toda essa atenção que você tinha, por exemplo, no quadro, você estava olhando todo o quadro, com todos os seus detalhes, e eu peço para vocês se concentrem no centro do quadro. Então você tem um foco de concentração. E aqui está a nossa concentração agora estabelecida. Enquanto que a atenção estava no geral, eu estou agora me concentrando no centro do quadro, no foco, no ponto onde eu estou solicitando a sua concentração. É por isso que nós mais uma vez insistimos. Para a sequência do nosso trabalho, muitas vezes acontecerá isso. Nós vamos estar falando de atenção, de concentração, e você que nos ouve tem que saber bem a diferença. Assim como no próprio exemplo da Jo, quando ela diz, presta atenção em mim, nós olhamos um todo, mapeamos um todo, ela pode dizer, agora a sua atenção só no meu brinco. Aí toda a sua atenção distribuída em tudo vai vir somente para cá. É por essa razão que muitas vezes quando nós pedimos a concentração, as pessoas não sabem o que fazer e ficam introspectivas, abaixam a cabeça, e não é isso. Quando o assunto é estudo, a concentração é pegar toda a nossa atenção e focá-la no ponto que é mais importante. Então esta definição vai fazer toda a diferença daqui para frente. Isso. E agora que nós já temos um conhecimento rápido do que é atenção e concentração, nós vamos estar falando no inimigo número 1 da atenção e da concentração, que é a distração. Porque a distração é aquele momento onde eu tiro a atenção que eu estava tendo num indivíduo ou num objeto ou num lugar e me distraio com algo que me chamou mais o meu interesse. Exatamente. Então, observar todas essas questões vai nos fazer mais ainda entender como o mundo começa a roubar a nossa atenção e a nossa concentração. Porque uma coisa que tem para todo lado é distração. Tudo que está à nossa volta é motivo e é razão para nos furtar a atenção, nos roubar a distração. E nós vamos mostrar para vocês agora num gráfico o como que nós podemos dividir a nossa atenção e estar realmente com esse inimigo comum, que é a distração, tirando-nos do foco. Por exemplo, eu tenho um aluno que vai, ou melhor, você mesmo está num curso. Nós estamos aqui com você num curso e você está com um professor que está emitindo todo o conteúdo. E a sua atenção era para estar 100% voltada para o seu professor, ok? Mas você leva um celular, né? Você leva um celular lá para a sua aula. Então, aqui você tem o seu celular. Você, quando entra na sala de aula, você senta nas proximidades de uma janela. Uma janela, até que é uma janela bonita, tem uma vista do prédio, do externo do prédio, né? Você vê os outros prédios ao lado, então você senta próximo a uma janela. Também você, estrategicamente, também fica meio próximo da porta. Só que essa porta, ela fica num corredor onde tem grande acesso de pessoas, porque as pessoas vão para a biblioteca, as pessoas vão para as lanchonetes, vão para os intervalos de aula. E também, como você está num lugar mais profundo do que para frente da sala de aula, você ouve uma música meio baixinha, mas você ouve alguma música lá no fundo. Então, o seu professor continua dando a sua aula, falando todos os conteúdos, mas você, que era para ter 100% da sua atenção voltada para o professor, de repente vai dar uma espiadinha no seu celular. E daí você tem roubado desses 100%, 10% da sua atenção.
Então, não é mais 100%. Agora você está somente com 90% da sua atenção ao conteúdo do professor. De repente também passa um veículo ruidoso, um caminhão barulhento, e você se atém a olhar pela janela e ver o que está acontecendo. E aqui também você tem roubado da sua atenção mais 10%. Então, do 100, que ficou sendo 90 por causa do celular, agora já está com 80 por conta do tempo que você teve para observar para fora do prédio, para observar o barulho que estava ocorrendo na rua através da janela. Não contente ainda, daqui a pouco, durante a aula, também você ouve uma algazarra. Muita gente andando pelo corredor, rumo à biblioteca, rumo à lanchonete, ou simplesmente porque acabou a aula daquela pessoa, e tem aquela conversa toda. Mas você parece que está identificando uma conversa. Então, além de você estar prestando atenção, você vai estar mais atento ainda para ver se identifica quem é que está falando. E aqui também você tem subtraído da sua atenção principal mais 20%. Então já não são mais 80%. Você já está com 60% da sua atenção comprometida. Totalmente comprometida, porque você parou para olhar, você se distraiu com os acontecimentos que estavam ao seu redor. Para realmente ainda diminuir mais a sua atenção, você continua ouvindo aquela música do fundo, é uma música que você gosta, é um gênero musical que você gosta, e você também para prestar atenção até um tempo maior, para ver se identifica quem é o cantor mesmo e qual é a letra da música. E aqui você tem mais 20% da sua atenção detida na música que está tocando lá no fundo da classe. Então, meus amigos, você que deveria estar com 100% da sua atenção voltada para o conteúdo que o professor estava lhe dando, você, na realidade, ficou com essa atenção tão comprometida que você só tem 40% de atenção para a aula. Você se distraiu com vários acontecimentos e nem percebeu que todos esses elementos são contrários ao seu aprendizado. É por essa razão que depois alguém diz assim: nossa, não sei, eu não perdi um dia de aula, mas eu não consegui entender. Perdeu sim. É que do ponto de vista mais imediatista, perder a aula é não ir fisicamente na aula. Do ponto de vista psicológico, perder aula é mesmo que você vá na aula e fique se distraindo com as coisas à volta. Então, nesse ponto, você fica igualado àqueles que não foi. Igualado àqueles que também não estiveram presentes, porque na verdade você não estava. É por essa razão que nós falamos que a distração é o inimigo primeiro da concentração e da atenção. Isso. E nós agora vamos estar realmente passando para você a primeira técnica do aprendizado para sempre, do aprendizado eficaz. Porque você, quando vai para um estudo, você vai para uma sala de aula, você vai para um seminário, você deve se preparar. Ficar longe do celular, você procurar um lugar para se sentar, onde você fique mais próximo do professor e fique longe das distrações que poderão ocorrer durante o período que você está estudando. Então é a primeira técnica. Fique longe do seu inimigo, distração. O que rouba a tua atenção do elemento principal? E o mais interessante, isso aqui serve para qualquer coisa. Se você estiver estudando para faculdade, é esse o processo. Se você estiver estudando, seja na sua casa espírita, na sua igreja, na evangelização, seja num pós, o processo é igual.
Sempre a eficiência no estudo vai ser proporcional à nossa capacidade de identificar e excluir todos os pontos de distração. Disciplina interna é o silenciar os diálogos internos, é nós termos uma obediência interna, é nós realmente buscar ficarmos quietos por dentro, porque o diálogo interno, ele é um inimigo comum e que muitas pessoas nem identificavam como inimigo, né? Ele é uma conversa, né? Na realidade, o diálogo interno é uma conversa de você para com você mesmo, é uma discussão, às vezes até chega a ser até uma troca de ideias, de você consigo mesmo. Então, na realidade, você precisa entender que o diálogo interno rouba-lhe muita atenção, principalmente quando nós estamos aqui falando do aprendizado para sempre. E quando a Jo diz a respeito do nosso diálogo interno, basta observar o diálogo externo. A gente não consegue ficar sem parar de falar para fora, imagina para dentro. Um dos grandes obstáculos do aprendizado é justamente esse, nós não sabemos ouvir. Então esse impulso natural de estar falando o tempo todo, quando nós fechamos a boca, ele muitas vezes, se faltar disciplina, ele prossegue por dentro. Nós continuamos falando conosco mesmo, com a boca em silêncio, enquanto outra pessoa está explicando. Então isso é um impulso que deve, evidentemente, ser combatido. E eu tenho uma história para lhes contar, que vem ao encontro do que nós estamos falando, do problema dos diálogos internos. Foi quando eu, particularmente, os identifiquei. Eu estava ainda na faculdade, há muitos anos atrás, né? Alguns anos atrás, estava na faculdade e estava numa aula até que brilhante, tá? Um professor que eu, inclusive, gostava e ele começou a dar a sua aula. Estávamos naquela sala, mais ou menos, umas 30 pessoas, 35 pessoas no máximo. Durante a aula, eu percebi que o professor falava, orientava, explicava, tinha toda uma didática especial. Ele estava falando de uma forma objetiva, clara, mas eu percebi que eu não estava ouvindo. Eu olhei para a classe e todos estavam quietos, parecendo que todos estavam ouvindo. Mas eu não estava. Eu estava conversando comigo mesmo. Eu estava discutindo alguns assuntos internos meus naquele momento da aula. E eu só fui perceber, eu só fui cair em mim quando o professor terminou a aula e ele perguntou assim: entenderam? E para mim foi uma surpresa, pessoal. Eu não tinha entendido absolutamente nada. Mesmo com todo o mérito do professor, mesmo com todo o silêncio que a sala estava, porque ninguém estava conversando, estava todo mundo quieto, eu não consegui absorver nada. Então eu comecei a analisar por que é que aconteceu comigo essa situação. Por que é que eu estava dialogando, conversando comigo durante a aula e não prestei atenção? Aliás, eu nem estava praticamente presente na aula. Eu estava conversando comigo, discutindo comigo, buscando até argumentação comigo mesma. E perdi uma aula brilhante de um professor brilhante. Mas foi a partir daí que eu comecei a estudar o que vinha a ser o diálogo interno e o quanto é importante silenciar-se para prestar atenção. E de lá para cá, eu sempre, quando percebo que esse diálogo interno começa a estar ativado, eu chamo minha atenção. Jo, fica quieta. Para de pensar, para de conversar, porque na realidade é uma forma que eu encontrei de me silenciar para que eu possa aprender.
Da mesma forma que nós acabamos de fazer um gráfico onde nós tínhamos um 100% de atenção e ele vai se perdendo com as distrações, o diálogo interno é mais um elemento que furta de nós muitas vezes mais do que aquilo tudo. Porque nós chegamos a ficar totalmente desligados da aula, do ensinamento, da live, da palestra, que o processo é igual para tudo. Nós começamos a conversar, a dialogar, e o pensamento vai embora e ficamos mudinhos e quem está lá tem certeza que nós estamos prestando atenção e nós não fazemos a menor ideia. E isso acontece o tempo todo com todas as pessoas. Então o grande desafio é esse, é conseguir colocar rédeas no nosso diálogo interno e aprender a ficar silenciado quando outra pessoa estiver falando a nosso benefício. E nós temos uma regra que nós consideramos também primordial no nosso processo de ensino. É aquele momento que nós não sabemos ouvir. Por exemplo, quando nós estamos numa palestra, estamos num culto, estamos num curso, estamos numa aula e o professor, o palestrante, o orador fala algo que nos contraria, que não encontra lugar, espaço para a nossa aceitação. Por exemplo, o palestrante ou o orador, ele está falando sobre família e, de repente, ele fala uma frase mais ou menos assim: criança só atrapalha, criança não devia existir. As pessoas que discordam dele, que não encontram essa verdade dentro delas, elas param de ouvir. Elas simplesmente param, ficam estagnadas naquele ponto. E o orador continua com a sua palestra, justifica, fala e termina uma palestra esplendorosa. Mas a pessoa que não aceitou aquela verdade, como ela ficou o tempo todo discutindo com ela mesma, falando para ela mesma, dizendo assim: mas onde está esse rapaz? O que ele pensa que ele é? Será que ele nunca foi criança? Será que ele não convive com nenhuma criança? Será que ele não sabe que criança realmente nos dá uma vida incrível, nos dá uma alegria, uma disposição para viver? E como ela ficou nesses pensamentos, a palestra foi boa, concluiu a palestra, mas ela não soube nem ao menos ouvir. Então a nossa regra dentro dessa disciplina interna, que é o silenciar os nossos diálogos, as nossas conversas internas, é mesmo que aquilo que as outras pessoas falarem e nós não concordarmos, você não deve deixar que esse diálogo se estenda ou que ele se inicie. Não deixe nem ele se iniciar, porque nós precisamos ouvir tudo que o outro tem para falar. Até mesmo que, se precisar, nós teremos argumentos para dizer àquela pessoa que nós não concordamos com o que ele disse. Mas nós precisamos primeiro aprender a ouvir por inteiro o que a pessoa oradora, professora, palestrante tem a nos dizer. Então, além de silenciar-se por dentro, também ouça. E isso a gente vê na vida prática, né? É muito comum uma pessoa está falando, a outra está ouvindo, depois quando você vai conversar com ela, ela fala assim: não concordei com nada que ele falou. Mas o que ele falou que te incomodou? Ah, nem sei, mas não concordei não. Porque não prestou atenção. Não ouviu. Então a questão é, enquanto alguém fala, sempre a opção mais adequada será ouvir e silenciar. Agora, esse é um inimigo muito comum e muito perigoso. Por quê? Porque ninguém consegue ouvir o pensamento do outro, só você ouve o seu, só eu ouço o meu. E dessa forma, só eu posso me corrigir, só você pode se corrigir. Então, a partir de agora, para ganharmos disciplina interna e silenciar os diálogos internos para poder captar mais e melhor
qualquer ensino que esteja passado, fica cada um sendo um cão de guarda de si mesmo, prestando atenção em como está se comportando mentalmente enquanto aprende. Porque se nós ficarmos permitindo esse livre acesso dos diálogos internos, a nossa qualidade de aprendizado vai cair muito. E aí, o grande objetivo da autoliderança fica totalmente comprometida. Afinal de contas, não conseguimos aprender direito, não conduzimos a nossa vida direito. E esta, então, foi a nossa segunda técnica para o aprendizado eficaz, que é o silenciar-se por dentro. E nós vamos agora falar sobre o controle do foco do pensamento. Controlar o pensamento é fazer com que ele permaneça aonde você deseja que ele esteja. Aquele controle do foco do pensamento. Nós precisamos fazer com que ele obedeça àquilo que eu quero. E nós vamos buscar uma definição de um filósofo muito importante, extremamente utilizado por nós, que é Sócrates, que ele fala: aonde o meu pensamento estiver, lá eu estou. E nós vamos estar traduzindo para vocês agora num gráfico o que é que Sócrates quis nos dizer com isso. Então Sócrates nos disse que aonde o meu pensamento estiver, lá eu estou. Então nós temos você novamente aqui no nosso quadro como o nosso exemplo. Sócrates diz: onde o meu pensamento estiver, lá eu estou. Então você, uma pessoa que tem um trabalho, você participa pelo menos 2 vezes por semana numa igreja, num centro espírita, num culto ou num outro local para assistir uma palestra, mas você tem pelo menos 2 vezes na semana indo à igreja. Você tem um grupo de amigos que todo final de semana vocês jogam futebol, vocês praticam o futebol, esse grupo de amigos. E você tem também a sua residência, você mora com seus pais, com seus irmãos mais novos, nesta casa. E, para finalizar, você tem também uma namorada ou um namorado, que também faz com que você tenha algumas atividades durante a semana com essa pessoa. Então, quando você está na empresa, muitas vezes você está aqui na empresa, mas o seu pensamento, ele está totalmente dirigido aqui para o futebol de final de semana. E no final de semana, quando você está com seus amigos, ao invés de você estar praticando futebol, brincando, conversando, você está pensando na sua casa, que de repente você deixou de pagar uma conta ou você não se despediu direito da sua mãe. A mesma coisa também acontece muitas vezes quando você está aqui na sua residência, o seu pensamento está voltado totalmente para a sua namorada. E aqui, então, você não fica presente na casa, você não conversa com ninguém, você não faz as suas atividades, porque você está pensando na sua namorada. E quando está com a sua namorada, ao invés de ficar com ela, conversar com ela, ser carinhoso com ela, se entender com ela, você pensa aonde? Na igreja. Porque você não foi para a igreja, você não foi ao culto, porque você tinha que ter levado alguma coisa, alguma doação para a sua igreja e você assim não fez. Então, qual a nossa conclusão? Nós, ao invés de estarmos aproveitando 100% de onde nós estivermos, nós estamos ausentes. Porque quando eu estou na empresa, eu preciso estar na empresa para que eu tenha produtividade. Quando eu estou na igreja, eu preciso estar na igreja, de corpo e mente, levando para a igreja realmente todas
todas as minhas obrigações enquanto cristão, enquanto pessoa que participa daquele evento. Quando eu estou com a minha namorada, eu tenho que estar com a namorada ou com o namorado, você precisa estar 100% com ele. Porque se você não estiver 100% com ele, você não está. Você está no lugar aonde o seu pensamento te levar. E assim por diante. Então, todas essas atividades que nós quisermos representar aqui para você, é simples. É você estar se educando, é você estar se corrigindo, é estar realmente fazendo com que o seu pensamento tenha um controle de foco. Se está em casa, eu estou presente 100% com a minha atenção, com o meu pensamento, com o meu corpo em casa. Se eu estou na escola, eu estou 100% na escola. E quando eu estou estudando, que é o nosso principal assunto, quando eu estou estudando, eu estou 100% com o meu pensamento focado no estudo e nos objetivos que os estudos vão me levar. Dentro dessa proposta é que nós começamos a despertar as pessoas e muitas vezes dizer a elas que nem sempre elas fazem o que dizem que fazem. É por essa razão, por esse gráfico, que nós vamos entender a reclamação de muita gente. De repente, a namorada ou o namorado diz assim: você não dá atenção para mim. E você responde: claro que eu dou, eu venho aqui todo dia. E aí a questão: você até vai, mas o pensamento é em outro lugar. É por essa razão que muitas vezes o seu chefe no trabalho fala assim: viu, desse jeito não vai dar para continuar. E você fala: nossa, você acha que é justo? Eu trabalho todo dia, não perco um dia. Você que pensa. Obedecendo essa regra, que eu estou onde o meu pensamento está, e começamos a perceber uma diferença muito grande que existe entre ir num lugar e participar desse lugar. É por isso que muita gente vai para a escola, mas não estuda. Mas vai, mas não estuda. É por essa razão que nós percebemos inúmeras pessoas participando de cursos, encontros, se capacitando e no final elas estão vazias, porque não estiveram presentes onde elas realmente deveriam estar. E o antídoto para tudo isso, para que nós fiquemos com o foco ligado aonde nós estivermos, é simplesmente educar a nossa mente. É uma educação mental. Nós temos que exercitar. Se eu estou aqui eu tenho que estar 100%. Se eu estou lá, eu tenho que estar lá 100%. Na realidade, são correções mentais que nós temos que estar fazendo a todo momento, a todo instante. E esse controle do foco do pensamento é a nossa terceira técnica, que seria o foco mental dentro do aprendizado para sempre. Porque não existe outra coisa para fazer. Da hora que você está aqui dentro da empresa, você não vai ficar lá às 8 horas, até a hora que você trabalha. Por que não trabalhar se é a única coisa que dá para fazer? Quando você vai estudar ou vai ficar com o teu filho, não existe outra coisa que dá para fazer senão ficar inteiramente ali. E assim nós vamos ganhando muito mais qualidade em tudo aquilo que fazemos, principalmente nas nossas relações e principalmente nos nossos estudos. Exageros de empenho. Muitas vezes nós, até por uma certa ansiedade, por uma certa vontade, né, de ter mais conhecimento, ou porque estamos próximos de um exame de vestibular, porque nós estamos próximos de uma prova de concurso, nós estudamos em demasia. Nos entregamos aos livros, nos entregamos aos vídeos aulas, nós realmente temos um exagero, nós vamos além do normal, nós vamos além do natural desse empenho, nessa dedicação que é estudar para aquela determinada atividade. Mas isso está errado, porque quando nós sobrecarregamos o nosso cérebro não tem
tempo para processar. Então nós precisamos ter essa consciência que exageros de empenho, exageros de dedicação num determinado assunto, num determinado estudo, não traz benefícios, traz prejuízos para todos nós. Aliás, o próprio nome já diz, não existe exagero bom. Exagero sempre é danoso, sempre é prejudicial. E muitas vezes, por uma força de expressão, nós falamos isso de outra maneira. Quando falamos assim, nossa, esse final de semana vou ter que me matar de estudar. E o máximo que você vai conseguir é isso, se matar, não estudar. Então, muitas vezes, isso acontece obedecendo o quê? A melhor das intenções. A pessoa quer passar no curso, ela quer aprender, quer tirar boa nota. Então, quando nós falamos desses exageros de empenho, nós estamos falando que isso acontece mais uma vez, como a maioria dos outros vícios que comprometem o estudo, de maneira inconsciente. A pessoa está bem intencionada, ela está bem dedicada, ela só não sabe que o exagero, ao invés de agregar valor no seu estudo, subtrai. E nós temos que buscar sempre exemplos na natureza, né? Ou observação da natureza. Por exemplo, nós temos o dia e a noite. E não é por acaso. As horas do dia e as horas da noite são complementares para que algo aconteça durante o dia e algo aconteça durante a noite. Então nós somos pessoas, somos seres que vivemos em ciclos. Uma gestação dura 9 meses. As estações do ano não se alteram, sempre serão a mesma: primavera, outono, inverno e verão. Então nós vivemos numa vida coordenada por ciclos. E temos como exemplo o bebê saudável. Por que será que um bebê saudável dorme tanto? E nós chegamos à conclusão de que esse bebê dorme, através de vários estudos com pediatras, de que ele dorme porque a mente dele está vazia a nível de conhecimento. Então ele olha para uma determinada coisa e dorme. Ele olha para a mamãe, ele observa os olhos da mãe, ele pode observar o sorriso da mãe e dorme. Daqui a pouco ele acorda, olha aqueles bibelôs que estão sobre o berço, ele olha, ele observa, ele até tenta identificar algum detalhe e dorme. Daqui a pouco ele acorda e ouve o latido de um cachorro, né? Aquele barulho que para ele também era desconhecido. Então ele ouve, observa e dorme. Esse dormir do bebê saudável é para que o cérebro dele, que não tinha nenhuma informação, comece a processar e a registrar aquelas novas descobertas, tanto visuais como sonoras, que o bebê teve. Então não nos esqueçamos, nós vivemos de ciclos, nós vivemos em vários ciclos durante a nossa vida. Por essa razão, esses ciclos também devem ser incorporados aos nossos estudos. É só imaginar, se fosse sempre dia, seria ruim. Se fosse sempre noite, seria ruim. Então, quando nós queremos, repito, na melhor das intenções, estudar exaustivamente, sem parar, nós temos mais decréscimo, mais prejuízo do que benefício. Sendo que o bom senso seria obedecer intervalos nos nossos estudos, obedecer os ciclos particulares de cada um, mas esta impressão de que estudar demais é melhor do que estudar direito, nós temos que fazer com que ela seja desfeita. Sempre estudar com inteligência será melhor do que estudar com exagero para o processo de aprendizado geral. Ainda reforçando a questão de ciclos, nós temos também um outro exemplo assim para a gente refletir, né? Eu sou uma sitiante, eu tenho uma carroça, eu tenho um cavalo e tenho 1 tonelada de grãos para levar para a cidade. Se eu pegar
esses 1000 quilos e colocar na carroça, com certeza eu vou estragar a carroça. A carroça não vai aguentar 1000 quilos de grãos. Ou o cavalo também não vai aguentar tamanho peso para que ele possa puxar na carroça. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos seguir etapas. Nós temos que ter sempre isso em mente, que o excesso, que o exagero realmente faz mal. E eu não vou conseguir ter êxito em muitas situações. Então, no caso do cavalo, carroça e grãos, o que eu faço? Eu planejo e divido esses grãos por etapas. Eu levo a minha carroça, ao invés de ter 1000 quilos, não, eu divido, vou levar 100 quilos em cada viagem para levar os grãos à cidade. Então, quando eu implanto essas etapas, no exemplo do cavalo, para carregar os grãos, eu também coloco essas etapas dentro da minha forma de estudar, e eu começo a perceber que eu fico melhor, que eu consigo aprender mais, que eu consigo reter muito mais do que se eu colocasse tudo de uma vez e desce no que desce, porque o cérebro não tem tempo de processar. A mesma coisa, se você pegar um copo de 200 ml, se você pôr rápida água nele de forma rápida, cabe 200 ml. Se você for colocando água bem devagarzinho, cabe 200 ml. Mas o fato é, tudo que for acima de 200 ml vai esparramar. É o limite do copo. Com o cérebro é a mesma coisa. Nós vamos acumulando informação, estudando, ele tem a sua capacidade. Chegou na capacidade, tudo que for exagerado, tudo que for a mais, é perdido. Você se mata estudando e ele não retém, não teve tempo de assimilar aquela informação toda, de agregar no conteúdo que você já tem. Ou seja, perdeu tempo achando que estudava demais. Mesmo se você tiver pouco tempo, você tem pouco tempo para estudar muita coisa. Mesmo assim, é melhor estudar obedecendo os intervalos, que a sua chance de êxito é muito maior. Isso mesmo, porque aqui está a nossa quarta técnica do aprendizado para sempre, que é o colocar intervalos durante o nosso estudo. Porque intervalos a gente deve entender como algo que é tão importante como a tarefa principal, que é o estudar. Porque podemos notar assim, por que se coloca intervalo para uma pessoa que trabalha 8 horas por dia? Simples, muito simples. Esse intervalo é para ela repor energias, é para ela se alimentar e para ela continuar com uma produtividade positiva. Então, os intervalos, colocar intervalos durante os nossos estudos como quarta técnica do aprendizado eficaz é muito interessante. Somente uma observação cuidadosa vai nos dar essa noção de que nós temos um limite. E se nós não respeitarmos o limite da máquina, nós vamos pensar que estamos aprendendo, enquanto estamos apenas sobrecarregando. Nós vamos estar agora refletindo sobre autoestima no aprendizado. Nós vamos estar falando de autoestima somente no aprendizado, porque mais para frente estaremos estudando em detalhes este grande potencial que é a nossa autoestima. E autoestima é um tema fascinante. Ela, mais do que imaginamos, interfere na nossa conduta, na nossa maneira de ver a vida, porque a autoestima é a opinião que eu tenho a meu próprio respeito, é o quanto eu tenho de afeto, o quanto eu confio no meu valor, na minha capacidade. Então, quando isso está alterado, altera-se toda a vida. Mas, como a Jo disse, a nossa intenção não é falar da autoestima senão como ela pode ser utilizada para melhorar o nosso processo de aprendizado. Isso.
Só para ficar bem claro, né? A autoestima é o quanto você se gosta, o quanto que você se admira ou se valoriza, e nunca o que as outras pessoas pensam de você. Então, a autoestima é aquilo que você sente por você mesmo. Mas vamos dar continuidade à nossa reflexão e eu gostaria de saber o que você acha. O seu cérebro confia em você? Sim ou não? Sim, o cérebro confia totalmente em nós. E isso é bom ou é mal? Agora vem uma resposta diferente. Não é nem bom e nem mal. E depende. Depende porque tudo que nós falarmos para o nosso cérebro, ele vai entender como verdade. Se nós falarmos coisas boas, positivas, interessantes a nosso respeito, ele vai acreditar que é verdade. Quando nós falarmos coisas que não são tão boas, que nós não acreditamos em nós mesmos, ele também vai acreditar como verdade. Então o cérebro confia piamente em você e em mim. Então nós precisamos estar analisando algumas frases, alguns pensamentos que nós emitimos. Então, obedecendo essa regra, quando o cérebro confia em nós devemos entender que isso aí é do funcionamento da máquina. Independe de acreditarmos nisso ou não, independe de nós acharmos que esse pensamento não é certo e para mim não funciona, é assim que ele funciona. Ele trabalha com as informações que nós damos para ele. Ele trabalha com os dados que nós damos. Ele processa os elementos que nós o alimentamos. Então é fácil entender que a visão que você tem de você, das coisas, da vida, vão todas para o cérebro. Lá ele processa tudo aquilo e nos oferece um resultado. É aí que a autoestima influencia, positivamente ou negativamente, no nosso processo de estudo. E nós temos muitas pessoas programadas para não aprender. Elas se programam para não aprender. E elas falam mais ou menos assim: eu nunca vou conseguir aprender tudo isso. Imagina, é muito conteúdo para mim. Eu nunca fui o inteligente da minha família, sabe? Olha, eu não gosto da forma que esse professor dá aula. De jeito nenhum isso entra na minha cabeça. Então, essas falas, essas frases programam a nossa mente que nós não vamos conseguir aprender. E a mente, valorosa como ela vai arrumar um jeito para que isso realmente aconteça. Então é uma questão de programação. Você vai alimentar o seu cérebro de informações que depois de processado ele devolve para você. É por isso que todo mundo colhe aquilo que planta. E do ponto de vista dos estudos, também. Também. Então nós temos que estar sempre em mente que a autoestima é aquilo que eu me valorizo, o quanto que eu me admiro, o quanto que eu estou de bem comigo mesmo. E temos que utilizar a autoestima no aprendizado sempre ao nosso favor, quando a gente fala dessa forma. É claro que eu consigo aprender. Eu sei que posso. Se eu me dedicar, rapidinho eu já sei isso. Não, tudo é muito simples. Essas coisas aí, olha, agora eu não sei, mas se me der um tempinho eu começo a aprender. Então, utilize sempre as palavras positivas. Eu sei, eu posso, eu consigo. E quando eu não sei, eu aprendo. Essas são palavras que vão mudar a sua forma de ser e vai melhorar muitíssimo o seu aprendizado. Agora, é importante saber que não é para falar essas coisas na hora de estudar, na hora que for ver uma aula, não são palavras mágicas. É a construção de uma realidade feita durante a vida toda. Se você vai durante a vida toda, em qualquer lugar, informalmente, na frente das pessoas ou em segredo, dizendo sobre você mesmo, eu posso,
eu consigo, eu sou capaz, eu aprendo, claro que dá. Na hora de estudar, o cérebro já vai estar programado para estar a seu favor. Agora, se durante a vida rotineira, cotidiana, do dia a dia, no trabalho, no passeio, com os amigos, você for dizendo contra você mesmo, não dá, não posso, essas questões todas, é durante a vida, na hora de estudar, o resultado é que vai aparecer. Então, a autoestima programada para você vencer é a nossa quinta técnica no aprendizado para sempre. E o preparo do processo do estudo é aquele arrumar, aquele planejar como é que vai ser o processo do meu estudo. É eu estar me preparando, eu estar me arrumando, eu estar disposto realmente a esse processo de estudar. E quando nós falamos processo de estudo, por que é um processo? Porque ele envolve vários elementos. Não é uma questão fortuita que eu vou e está pronto já. Não, se eu quero estudar, relembramos aquilo que nós já vimos. Estudar para aprender definitivamente, de verdade, com êxito, eu tenho que obedecer alguns processos. Eu não posso eventualmente estar desejando estudar, me impulsionando à frente de um estudo sem nenhum tipo de preparo, como se vai fazer uma coisa sem importância. Afinal de contas, para quem quer ser líder da própria vida, para quem quer conduzir-se, estudar é ferramenta absolutamente importante. Uma reflexão também que nós devemos sempre estar fazendo, refletindo, pensando, fazendo realmente alguns ensaios mentais e verificar o seguinte: nós nos preparamos para quase tudo. Por exemplo, quando eu vou ao trabalho, eu levanto de manhã, obedeço o horário de entrada do meu trabalho, horário de saída do meu trabalho, eu vou me vestir de acordo com as roupas adequadas para aquele trabalho, eu vou estar usando o sapato confortável para eu poder desempenhar bem a minha função, eu vou estar me maquiando de acordo com o que o trabalho exige, eu vou estar levando o meu lanchinho, minha água, porque eu sei o quanto tempo eu vou estar lá trabalhando. Então eu me preparo para o trabalho. No outro dia eu vou passear. E de repente, como eu vou passear no parque, num jardim, então eu não preciso me colocar num traje mais a rigor, num traje mais social. Então eu vou me colocar numa roupa, numa vestimenta esportiva, um tênis no pé, vou colocar um chapéu, um boné, não vou me maquiar, mas eu vou estar utilizando o meu filtro solar, vou levar alguns lanchinhos, vou levar a minha água gelada. Se for passear de bicicleta, eu vou estar vendo se a bicicleta está com os freios bons, se os pneus estão cheios, se está tudo regular com a minha bicicleta, e saio para o roteiro do passeio que nós determinamos. A mesma coisa também acontece quando a gente vai ter um filho. Nós providenciamos o melhor médico para fazer o pré-natal. Nós, depois, mais para frente, nós vamos estar providenciando o quarto do bebê. Nós compramos o berço, nós adquirimos todas as roupinhas, inclusive alguns pequenos brinquedos. Elaboramos todas as necessidades para aquele filho que vai chegar. Vamos nos casar, também é uma outra etapa da vida, que a gente se prepara, procura o melhor local para fazer a festa, nós reservamos a igreja, nós escolhemos a nossa vestimenta, escolhe a gravata do noivo, combinando com a florzinha do bolso do paletó. Nós olhamos tudo no detalhe, fazemos realmente um checklist para praticamente todas as atividades da nossa vida. Por que nós fazemos esse planejamento, essa arrumação, esse preparo?
porque nós queremos que tudo dê certo, nós queremos que tudo tenha êxito. Então, nós precisamos também ter esta preocupação quando nós estamos nos preparando para o processo de estudar e que esse aprendizado seja para sempre. Então é fácil de entender. Por que nós temos que preparar para estudar? Porque é importante. Aí você pode estar dizendo assim, não, mas o que eu vou estudar não é tão importante assim, então não perca nem seu tempo. Porque quando o estudo é importante, quando vale a pena estudar, e hoje nós percebemos que o mundo é tão diverso que não existe conhecimento que a gente possa dizer que é desimportante. Não existe isso. Tudo tem valor, tudo tem um espaço na nossa vida. E dessa forma, estudar adequadamente sempre vai impedir que a gente fique absolutamente preparados para o estudo. Nós estamos vivendo agora algo muito especial. Começou a disseminar, como nunca houve, os processos de home office, ou seja, trabalhar em casa. E aí está o maior elemento. Se a pessoa não se preparar para trabalhar em casa, se ela não tiver o seu local preparado, sabe o que acontece? Ela vai começar de manhã a trabalhar, mas já vai trabalhar de pijama, já vai trabalhar com a roupa que ela dormiu, e isso vai convidando ela a parar o tempo todo, e aí o processo não funciona. Para que o estudo tenha êxito, é fundamental que nós venhamos a aprender que já que vamos estudar, para que tenhamos êxito, é fundamental preparar o processo, o local, o que vamos usar, o local de estarmos, a nossa disposição, os elementos necessários, tudo para que realmente o êxito aconteça. Então, está aí a nossa sexta técnica, que é preparar todo o local, todo o ambiente para o estudo. Como Roosevelt disse no exemplo do exercício do home office, do estudo também. Você tem que se preparar para estudar num local adequado, com iluminação adequada, longe das distrações. Você não pode estar indo estudar de pijama, de pantufa no pé, fazendo com que o seu cérebro regisse e fale assim, meu Deus, se ela está de pantufa, de pijama, sem escovar os dentes, sem pentear os cabelos, eu acho que é hora de dormir. Então você começa a estudar e logo vem um sono danado. Então não, prepare-se para estudar, porque como nós já dissemos, o nosso cérebro entende tudo como verdade, ele confia totalmente em nós. Então, se nós não nos prepararmos para estudar, ele também vai estar arrumando um jeitinho para que a gente não estude. Vem o sono ou vem a preguiça e a gente acaba não estudando. E a gente percebe uma coisa muito importante aí ainda, que é o seguinte, se o cérebro confia em nós, como também já foi visto, quando ele vê a gente se preparando para estudar, o que ele entende? É importante. É bom eu registrar tudo porque é uma coisa importante que vai acontecer agora. Quando vê que eu faço de qualquer jeito, ele também, da mesma forma da sua definição, é algo que não tem importância nenhuma. Então nem vou ficar perdendo tempo em dedicar atenção, empenho, energia, força para registrar algo que não é importante. Então, fundamental entender, o seu estudo, para que seja definitivo, eficaz, com êxito, ele tem que ser preparado. Ou os amigos acreditam que quem senta lá no fundo da sala, no meio do barulho, aprende igual como quem senta na frente, próximo do professor. Acredito que quem senta na beira da porta, vendo aquele ambiente todo, se distraindo, aprende igual aqueles que estão num local que lhes favorece uma condição melhor de estudo. Então, preparar-nos para estudar é sinal de inteligência e de bom senso. Medo de expor suas dúvidas. Nós vemos com muita frequência as pessoas se colocarem
dizerem que estão com medo. Porque o medo é um sentimento realmente que apavora muita gente. E o medo de se expor é o segundo medo maior do planeta, porque a pessoa não quer ficar em evidência, ela não quer ficar à mostra, ela não quer ficar à frente dos outros. Então, esse medo de expor as suas dúvidas num processo de aprendizado, você precisa abolir, porque ele vai atravancar. Então, toda vez que você tiver medo de se expor, esqueça que você vai estar passando por um ridículo. Nem deixe para lá, achando que se você perguntar é porque você não sabe de nada ou você não entendeu as coisas. Não, você deve expor as suas dúvidas, porque se você não expor as suas dúvidas, você vai ficar com elas para o resto da vida e não vai ter um aprendizado com êxito. Nós vemos isso em muitos eventos, cursos que nós estamos dando nesses anos todos. Às vezes as pessoas levantam a mão e timidamente dizem assim: posso fazer uma pergunta boba? E não existe pergunta boba, existe pergunta. Né? E se posso fazer uma pergunta que é meio ridícula? Não existe pergunta ridícula, existe pergunta. Na verdade, quando você tem uma dúvida e você vai responder essa dúvida, é um sinal de respeito, mais uma vez, com você e com o seu estudo. Como ela estava dizendo, não tirou a dúvida, vai ficar com a dúvida para sempre, vai casar com ela. E pautados nisso, percebemos que hoje, adultos, você tem 40, 50 anos e tem dúvidas de questões de quando você tinha 15 na escola. Por desinteresse, despreparo, ignorância ou medo de se expor, não tirou as dúvidas naquela época e ela segue com você até hoje. Então nós temos que concluir o seguinte, que se eu tenho medo de cozinhar, eu posso passar fome. Se eu tenho medo de dirigir, eu posso não ter como me locomover. Então, quando eu tenho medo de me expor, de me colocar publicamente numa sala de aula ou num determinado local, eu estou me barrando o conhecimento. Eu estou tirando de mim a possibilidade de aprender corretamente. Então, nunca se permita aceitar ficar com dúvidas. Sempre tem dúvida, tente saná-las, porque senão você vai levá-las por muito tempo. E essa dúvida, uma dúvida ou outra, pode fazer muita diferença no seu aprendizado. Para você aprender para sempre, você precisa abolir todas as suas dúvidas. Independente se está com vergonha, independente se está com medo, enfrenta seu medo e tira as questões e pegue com que as suas questões sejam totalmente elucidadas. É uma questão de bom senso. E nós vamos acostumando tanto a fazer isso que nós começamos a aprender com mais qualidade. Portanto, se o que nós temos que manter como elemento mental, como proposta de aprendiz constantes que somos, é o seguinte: posso estar numa sala de aula, se todo mundo souber, menos eu, vai parar a aula, porque eu não vou permitir que passe. Se todo mundo já souber, menos eu vou pedir para explicar de novo. É respeito e consideração com você mesmo e com o seu processo de aprendizado. E todos nós temos estilos particulares de aprendizado. E estilo é aquela sua forma de ser, é aquela sua maneira de se apresentar, é aquele seu padrão. Então, nós apresentamos para vocês agora 7 técnicas do aprendizado para sempre. E nós vamos, cada um de nós, com o nosso estilo particular, nós vamos estar nos enquadrando em uma ou outra, de repente em todas ou metade, mas nós vamos estar nos introduzindo nestas técnicas e estar formando o nosso estilo
particular para estudar. Como nós falamos que o cérebro é uma máquina, então durante tudo que você já viveu, o tipo de vida, o estilo de vida, as facilidades ou dificuldades, todos nós somos diferentes. Todos esses itens, essas técnicas que nós falamos anteriormente, você deve abraçar todas elas, introduzir na sua conduta e modificá-las para que fique do seu jeito. Algumas coisas são únicas, por exemplo, tempo, não ter exagero, mas quanto tempo você precisa de intervalo? Uns é mais, uns é menos. Os diálogos internos é o maior problema seu ou é o segundo maior problema? Tudo isso você deve ir estudando, introduzindo na sua conduta até que de todas essas orientações você encontre o seu estilo. A maneira pela qual você, só você, aprende mais e melhor. Quando você está determinando o seu estilo, algo é de suma importância. É você prestar atenção em você mesmo. É você realmente se autoconhecer. Aliás, o autoconhecimento é a chave do sucesso e é o ponto de partida para qualquer mudança. Então preste atenção em você. Se a forma que você está estudando está sendo produtiva, procure entender. Será que eu consigo reter mais informações só ouvindo? Ou eu tenho que, para reter as informações, eu tenho que ouvir e escrever? Ou eu tenho que, além de ouvir e escrever, eu também tenho que falar em voz alta? Então, todos esses estilos nós temos que buscar dentro de nós, prestando atenção em nós para que realmente o nosso aprendizado tenha alta produtividade. O nosso objetivo é que as técnicas que nós lhes passamos realmente você adeque no seu estilo para que você tenha êxito, você tenha sucesso e você tenha satisfação naquilo que você está estudando. Agora, encontrar esse estilo dá muito trabalho, porque muitas vezes as pessoas acabam fazendo assim: o meu jeito é assim mesmo, para mim tá bom. E não é assim. É agora que nós chamamos a sua atenção que você vai começar a experimentar maneiras diferentes de estudar. Uns falam de voz alta, voz baixa, quarto claro, escuro, sei lá. Mas se encontrar o seu jeito, a sua maneira, aquilo que só serve para você, dá trabalho e pede empenho. Benefícios do aprendizado eficaz e definitivo no nosso aprendizado para sempre é um benefício extremamente maravilhoso. É uma coisa muito boa quando você aprende as técnicas, quando você faz com que essas técnicas sejam introduzidas no seu íntimo, no seu patrimônio pessoal. O benefício maior do aprendizado para sempre é a sua satisfação de ver algo, aplico as técnicas e aprendo. Vejo algo, aplico a técnica, aprendo, e quando eu coloco esse estudo em ação, eu tenho êxito, eu tenho resultado positivo. Então aí está o grande benefício de todos nós, é estar satisfeitos com aquilo que nós aprendemos e ter êxito e ter resultado naquilo que nós precisamos aplicar o nosso conhecimento para sempre. E quando falamos de satisfação como benefício em aprender com eficiência, em aplicar essas técnicas todas, né, é que nós mensuramos que essa satisfação é interminável. Porque quanto mais você aprende, vai ficando mais fácil aprender. Porque no começo, sem técnica, tropeçando com elas, lembrando das técnicas, escrevendo, você vai aprimorando o seu processo de aprendizado, até que chega num ponto de excelência que aprender para você fica fácil. Aí sabe o que acontece? Você quer aprender cada vez mais, quer aprender tudo, quer aprender qualquer coisa. E como a nossa capacidade é infinita, aí sim
você se torna uma pessoa evidentemente excelente, com infinitas capacidades, muitas habilidades, e aquelas que não têm, já sabe como conseguir. E nós temos uma diferença gritante quando você vai para a aula e quando você estuda, ou quando você estuda e quando você retém. Então essas diferenças, eu ir para a aula e não estar preparado para assimilar o conteúdo, não adiantou nada. A mesma coisa é eu ir para o estudo e não estar preparado, estar pronto para receber os conhecimentos com as técnicas adequadas. Então nós temos como uma verdade absoluta que essas técnicas de aprendizado para sempre deveriam ser técnicas que pudessem ser aplicadas desde os primeiros anos de escola. As crianças precisariam realmente aprender essas técnicas desde crianças. O aproveitamento, temos certeza que seria muito melhor e muito maior. As professoras até falam: meninos, fiquem quietos, todo mundo silêncio, presta atenção em mim. Mas ninguém entende por que é que deve fazer silêncio, então não fazem. Eles nem sequer sabem o que é atenção, concentração, então eles vão ouvindo e vão sendo impulsionados seguindo a maioria. Mas é forçoso inserir, aprender a aprender adequadamente, a aprender como fazer com que a maior quantidade de informação chegue até nós de maneira fácil e eficiente é algo evidentemente importante. E para concluirmos os benefícios do aprendizado eficaz e definitivo, nós vamos fazer um gráfico bem simples. Nós estamos numa escola, numa aula, e você, nosso ouvinte, nosso amigo daí, está nesta aula, está ouvindo toda a transmissão do professor. Porém, num determinado ponto, você se distrai com alguma coisa que passou lá na rua. Daqui a pouco, o professor continua explicando para você e para todos. E daqui a pouco também você pensa o seguinte: olha, eu deveria ter ligado pro meu amigo sobre o jogo do sábado à tarde. Então eu também passei a ter mais um espaço aqui de distração que eu não consegui ouvir. Eu me distraí. E daqui a pouco também volto à aula e continuo ouvindo o professor. Mas daqui a pouco o professor fala algo que de repente vai contra o que eu penso, é contrário aos meus valores. Então eu paro aqui também e não ouço mais o professor. Então, quando nós estamos chegando no final da aula, quando a gente chega no final da aula, o que a gente percebe? Ao invés de nós termos conseguido aprender definitivamente ou aprender 100% do conteúdo, nós não conseguimos, porque nós tivemos aqui, olha, um probleminha e nos colocou fora da aula. Aqui nós tivemos uma outra distração e também fomos para fora da aula. Aqui nós tivemos um diálogo interno e também nós paramos e não ouvimos mais a conclusão do professor. Então isso aqui é de suma importância. Aprendeu as técnicas, vamos colocá-las em prática no nosso dia a dia. Porque aprender e não praticar é a mesma coisa que não ter aprendido. Então, aprendemos, praticamos e vamos ser muito melhores. É verdade que todas essas questões mereceriam um estudo mais profundo, mereceriam item a item, aulas aprofundadas, particulares, e essa hora evidentemente vai chegar. Mas por agora fica o nosso impulso de que os amigos todos possam verdadeiramente avaliar-se, olhar cada qual para si mesmo, procurando aprender o que é que deve ser mudado, alterado no nosso processo de estudos. Agora que já aprendemos como estudar e aprender adequadamente, os nossos encontros terão mais
aproveitamento e resultado, com certeza. É o que nós esperamos. E nós vamos ficando por aqui. O nosso próximo encontro, o tema será agora exclusivamente autoestima como base das nossas realizações. Aprofundamos o que iniciamos hoje, então não perca, que é um tema transformador e que vai fazer muita diferença na sua vida. E agora, se você achou este conteúdo interessante, acompanhe-nos nas redes sociais, onde estará disponível novos conteúdos e reflexões sobre autoliderança. Fica aqui o nosso abraço do coração para o coração de cada um de vocês e muito obrigada pela atenção. Até breve.